Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque Eu sou a Paula. e esse é o América Cast, o podcast da Quadrangular do América. Nós estamos aqui iniciando esse podcast com o propósito de contar histórias de pessoas como eu e você, que ao longo da sua jornada têm vivido testemunhos incríveis da parte de Deus. E hoje nós temos uma pessoa super especial. A nossa primeira convidada, ela é casada há 48 anos com Augusto Ferrarese, famoso Gustão, mãe de duas mulheres maravilhosas, Larissa e Pastora Fran, avó de dois netos, Ana Clara e Joshua, e ela se dedica integralmente ao ministério há 30 anos, vivendo tudo com amor e alegria. Seja bem-vinda, Pastora Zélia. Obrigada, eu que agradeço vocês duas, agradeço pelo convite, pela oportunidade de partilhar esse momento tão especial que nós vivemos como mulheres e mulheres de Deus. E eu sei que a gente vai aprender muito umas com as outras dentro de tudo isso. Amém. E para a gente já começar, pastora, compartilha conosco como foi o seu encontro com Cristo. Quando que esse encontro aconteceu e a sua vida começou a mudar? Eu conheci a Jesus, na verdade, num casamento. Eu fui em uma festa de casamento, eu era católica, e eu fui convidada para um casamento de uma prima, fora do Paraná, no estado de São Paulo, cidade de Franca, e ela estava casando numa igreja evangélica. E quando eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, e quando eu me deparei naquele casamento, eu chorei o casamento inteiro. Em vez de eu me alegrar, eu comecei a chorar, mas era a palavra de Deus realmente que movia no meu coração. E quando eu saí, eu perguntei para minha prima que igreja era aquela. Daí ela disse, a igreja, na época, o nome que eles davam não era a igreja do Evangelho Quadrangular, né? Agora até me esqueço exatamente, mas... Cruzada Nacional de Evangelização, Igreja do Evangelho Quadrangular. Isso mesmo. E daí eu peguei peguei o nome e vim embora para Maringá. E neste tempo, ninguém conhecia a igreja em Maringá. Até que eu encontrei uma pessoa, ela me deu o endereço em frente ao Gastão Vidigal, e eu comecei e estou até hoje. Este foi um encontro que eu tive com Jesus, foi num casamento. Então foi assim uma data que marcou muito a minha vida. E aí, como é que iniciou essa jornada, assim? Daí, essa transição da católica para evangélica, para quadrangular, como é que foi essa transição? É muito interessante, porque desde sempre, desde muito pequena, e depois solteira, casada, no meu início de casamento, eu sempre fui muito religiosa. Então, eu trabalhava nos encontros da Igreja Católica. Eu dava curso de preparação de noivos para casamento. Olha que legal. Então, eu dava administração do lar. Já trabalhava. trabalhava administração financeira. E na minha casa, eu tinha um ponto de encontro toda semana da Igreja Católica, onde os vizinhos daquele bairro, daquela redondeza, chamava comunidade, encontro da comunidade. E assim eu trabalhei até, isso é em Umuarama, até vir para Maringá. Sim. E quando eu voltei, nós viemos para Maringá, porque eu casei em Maringá, fui morar em Umuarama, porque o Augusto era de lá. Sim. E depois de um tempo ele desejou voltar, vir embora para Maringá. E quando eu deixei essas minhas atividades na Igreja Católica e vim para Maringá, foi muito difícil, porque eu não conseguia uma igreja semelhante àquela que eu trabalhava. Para se integrar ali, Exatamente. Então, eu frequentei Maria Gorete, Santo Antônio, Igreja São José, mas eu não conseguia me encontrar. Sim. Neste tempo, houve este casamento. Foi quando eu fui, e ali eu me encontrei, e eu fiquei. Então, foi dentro de tudo isso. Analisando, a gente sempre trabalhou na obra, né? Sempre, olha que legal. Sempre, né? nas festas que tinha, eu e o Augusto, nós trabalhávamos. As minhas filhas, elas cresceram desde muito pequenininha dentro da Igreja Católica. Depois que houve toda essa mudança de conversão, e a gente nunca parou de trabalhar, né? Olha só. E aí, depois que a pastora veio para Maringá e começou a ir à igreja, como foi esse processo de você se tornar pastora? Na verdade, quando eu me converti, eu só queria trabalhar para Jesus.
Eu sempre gostei, como em católica eu já fazia isso, eu era daquela que levantava a mãozinha para tudo, né? Vamos lavar a igreja, lá estava eu. Vamos fazer visita, lá vamos nós. Então, eu sempre gostei de trabalhar. Eu tinha, assim, no meu coração, por tudo que Jesus já tinha feito na minha vida, eu queria estar totalmente à disposição dele. Eu queria que ele me usasse. E isso era independente do que eu viesse vir fazer. Eu queria ser útil, eu queria fazer. Eu queria estar à disposição dele. E dentro de tudo isso, até eu estava comentando com o meu motorista, o Wesley, que é muito interessante porque na época eu trabalhava muito, eu gostava muito de cantina, eu amava fazer as cantinas da igreja. E eu fui batizada no ano de 1989. Dia 24 de dezembro de 89. Em 90, o meu pastor me chamou para ajudar ele na escola bíblica. A partir de então, eu nunca mais parei. Então, daí eu já ia para ajudar na escola bíblica, ajudar na tarde da bênção, e isso ajudar naquilo que eles precisavam, sempre à disposição para servir na casa do Senhor. E daí, nesse tempo, depois nós começamos com os grupos familiares, daí vamos para os grupos familiares. Aí comecei a fazer... Quando eu senti assim, que eu estava muito envolvido, meu pastor me chamou e disse assim, que tal você fazer o curso de teologia? Né? Naquela época não tinha em Maringá. E acho que levou mais ou menos um ano, o curso veio para Maringá. E eu comecei a estudar. E a partir de então, ajudando o meu pastor em tudo quanto eles precisavam. Aí eu fiquei até hoje. E nisso as meninas também com você, te Exatamente, ajudando. exatamente. Desde pequenininha elas estavam envolvidas comigo. A Franciele mais ainda, né? Sim. Que foi a que mais ficou perto, porque ela era a caçula, né? E ela é a caçula, na verdade. E a gente partilhava muito junto. Ela me ajudava, ela fazia visita comigo, ela ia nos pequenos grupos, ela tocava violão para mim nos trabalhos que a gente fazia. Então a gente ficava muito envolvido. Então elas, desde muito pequena, as duas já me ajudavam bastante. E meu esposo também. Porque apesar de que ele não está andando junto ministerialmente, em tudo quanto eu precisava, ele me dava apoio, ele me dava suporte, ele me liberava para fazer, né? Então, eu sempre pude contar muito com ele nesta caminhada. Ele sempre foi um parceiro muito, assim, próximo na minha caminhada e no meu ministério. Isso é tão importante, né? Sim. Porque quantas mulheres têm vontade de trabalhar, mas muitos maridos acabam impedindo, né? Exatamente. Não, ele sempre foi bênção. Ele dizia assim, eu não posso, mas você vai. E daí, como ele viajava muito, naquela época ele viajava de segunda a sábado. Então, quando ele chegava em casa, a gente passava para ele tudo que a gente tinha feito, as visitas que a gente tinha feito, ido para a tarde da bênção, para os cultos de libertação. E ele ficava assim, nossa, que bênção ver a família dele, mesmo ele não estando presente em nossa casa, porque ele trabalhava fora, a família dele estava toda envolvida. Então, isso foi assim muito bom, principalmente para nós dois, né? Porque nos aproximou, o amor de Cristo nos aproxima, né? E quebra, assim, as barreiras, porque daí começa a criar uma confiabilidade tão grande naquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós, que a gente só tem gratidão ao Senhor, né? E a conversão dele aconteceu simultânea com a sua? Eu fui primeiro. Você foi primeiro? Eu e as duas meninas primeiro. De início, ele não queria ir. Né? E ele que sempre dizia assim, não, porque um dia nós vamos achar uma igreja e nós vamos ser crente, ele dizia, nós vamos ser. E quando eu achei, eu falava, não quero ir, não. Olha só. Aí eu peguei as duas meninas, a Larissa tinha 10, a Franciele tinha 8, vamos orar para o papai. E nós orávamos toda noite, pedindo que Jesus tocasse o coração dele, que Jesus mudasse aquela visão que ele estava tendo, porque até então ele nunca tinha resistência, aquela resistência que ele estava tendo, né? E eu acho muito interessante, porque uma noite ele chegou em casa, num sábado, e ele disse assim, se eu ia no domingo na igreja, ele falou, mas eu só vou ficar este domingo em casa. Eu falei, vamos nós dois. Ele falou, não, eu não vou. Aí eu chamei as meninas e falei, olha, o pai vai sair, daqui a pouco ele chega, vamos orar, porque para que ele vá conosco no domingo na igreja. E foi muito incrível, porque a gente orou, e já trocada para ir para a igreja, incrível, eu estava com uma roupa da cor da sua. Eu lembro a roupa que eu usava naquele dia.
Ele disse para mim assim, você está muito linda. Eu disse assim, eu vou... Ele falou, quem que você vai ver? Eu disse, para o homem mais lindo da face do mundo. Aí ele disse, quem é? Eu falei, Jesus Cristo, o Senhor da minha vida. Ai, que lindo. Aí ele disse assim, nossa, quebrou ele. Assim. Uhum. Aí ele disse, então eu quero ir com você hoje. E aquele dia ele foi com a gente. E interessante porque a Franciele estava e a Larissa no banco de trás. E quando terminou o culto, e nós assim maravilhados, porque ele tinha ido com a gente Sim, na igreja, né? Tinha orado por isso, Tinha né? orado, e Deus tinha nos ouvido, e aquilo tinha sido assim impactante no nosso coração. Aí a Franciele, pequena, com 8 anos, chegou entre nós dois no banco e disse assim, pai, você gostou do culto? Ele falou, gostei, e a partir de hoje vocês nunca mais vão vir sozinhas. Ai, que lindo. E nunca mais ele deixou que a gente fosse sozinhas para a igreja. Ele nos acompanhou e acompanha até hoje. Então, assim, foi uma história, é uma história muito linda, Sim. graças a Deus. E conta para nós como é que foi assumir uma igreja. Aliás, eu não acho que por um bom tempo eu não assumi. Aham. Eu sempre dizia assim, eu quero ajudar o meu pastor. E quando a gente começou a trabalhar com um grupo familiar lá no nosso bairro, que é do Jardim América, ele disse para mim assim, olha, você vai ficar aqui na casa do irmão Mauro, você vai fazer o nosso grupo familiar aqui. E por um ano eu fiquei na casa do irmão Mauro. Depois de um ano eu senti no meu coração que ali já tinha passado. Eu queria para um lugar onde as pessoas eu tivesse mais acesso a elas. Sim. Porque eu era de sair, bater na porta, convidar para a nossa reunião e as pessoas não se atentavam. Elas tipo assim, elas não queriam, né? Eu disse, eu quero ir para um lugar que é onde eu bata na porta e as pessoas pelo menos me recebam. Aí eu pedi, posso ir para a casa da mamãe? E a mamãe morava no Itatiaia. Ele disse, pode, tranquilo, meu pastor me liberou. E eu fui para o Itatiaia. E assim a gente começou a convidar os vizinhos para ir no grupo familiar da mamãe. Na casa também. Na casa da mamãe. Só que a casa da mamãe, as casas de conjunto habitacional, elas são muito pequenininhas. Sim. E daí meu irmão falou para mim, e eu com aquele movimento, convidando junto com as meninas e tal, meu irmão falou assim, olha, esse salão do lado da casa da mamãe, que é meu, está desocupado. Você não quer fazer sua reunião aqui? Porque o salão é grande, a casa da mamãe é muito pequena, Sim. faz esta reunião aqui. E daí eu disse, não, vamos fazer. E avisei o meu pastor. Falei, pastor, olha, não vai ser na casa da mamãe, vai ser no salão do meu irmão, do lado da casa dela, que a gente vai fazer o nosso grupo familiar. Aí ele disse assim, Zélia, eu estou orando há muito tempo para Deus abrir uma porta para nós no Jardim Itatiaia. Então, não é para ser um grupo familiar, é para ser uma congregação. Ele falou, quero ver o salão. Mandei o endereço para ele, avisei meu irmão, e disse, fala para o teu irmão que eu quero locar este salão. Sim. A igreja sede vai estar locando o salão. E o pastor foi, juntamente com o tesoureiro, locaram aquele salão e nós nem tivemos mais grupo familiar ali. Olha. Ali nasceu a congregação, onde nós ficamos por 2 anos naquele endereço. Sim. E depois nós fomos para o prédio que nós estamos hoje. E a congregação é como se fosse uma igreja filha, né? Pra quem não entende. Exatamente. É que a congregação era uma pequena igreja que não era independente. Sim. Ela andava na dependência da igreja Da sede. sede. Aí, quando passou para o outro salão, que eles nos deu a autonomia de trabalhar sozinho, sem ele estar ali junto com a gente, aí ela se tornou uma igreja independente. Sim. Mas foi assim que a gente nasceu ali. E assim que nasceu o meu ministério. Porque, na verdade, eu fui trabalhando. Foi acontecendo. Acontecendo, né? Certa vez uma pessoa perguntou para mim assim, quando você recebeu o chamado de Deus? Falei para ela, eu também queria saber, porque desde o dia que eu recebi Jesus na minha vida, eu sempre quis servi-lo. Então, acredito que nasceu a partir deste momento o meu desejo de servir ao Senhor. Até antes, né? Sim. Da questão da igreja católica já estava já estava ali, né? Não, É uma teve coisa. um chamado, né? Não. Porque você só foi, Eu né? fui. Eu sempre esperava assim. E é muito interessante, porque quando as coisas começou a acontecer, e eu sempre trabalhei ajudando os meus pastores, eu esperava
que eles mandassem alguém para assumir aquela obra. Sim. Jamais esperava que fosse você. Não, eu queria trabalhar no bastidor. Eu queria ficar por detrás das cortinas. Eu queria ficar fazendo aquilo que eles colocavam em minhas mãos para fazer. Até porque a pastora, de repente, pode até falar um pouco sobre isso, que você fala que você era muito tímida, Eu era, né? não, eu sou. Então, para de repente estar lá, de repente, como Eu pastora sou. lá no púlpito Não, pregando, né? Não, eu dizia assim, deixa eu na cozinha, deixa eu em qualquer lugar, menos em um trabalho de frente, onde eu venha ser vista. Eu sempre tive muita dificuldade. Falar em público, então, engasgava e atropelava as palavras. E era muito difícil para mim. Então, assim, eu ia na dependência de Deus. Eu lembro que um dia, nós, ainda na congregação, eu estava com tanto medo de ir para aquele culto daquela noite. E eu fui para debaixo do chuveiro. E chorando muito, eu pedi para o Senhor que se ele pudesse, que ele mandasse alguém para me substituir. E a água, eu lembro que a água caindo, eu sentindo o barulho da água que caía, eu dizia assim para ele, o senhor pode fazer isso, como essa água que está caindo, o senhor pode mandar alguém? Aí veio, meu coração queimou naquela hora, e eu senti Deus falando no meu coração, eu não quero ninguém, eu quero você. É você. Aí enxuguei as lágrimas, me troquei e fui para a igreja. E é assim, porque a nossa caminhada em Cristo, ela vai acontecendo na medida que você vai abrindo espaço para que o Espírito Santo de Deus, ele venha cumprir o propósito de Deus, né? Então foi desta forma que foi acontecendo. E é muito interessante esse compartilhar, porque a gente vê, principalmente essa nova geração, esperando, Deus vai falar comigo que a partir de hoje eu vou estar em tal ministério. Enquanto, na verdade, é o servir. Precisa limpar a igreja? Exatamente. Então, vamos limpar a igreja. Precisa arrumar aqui? Vamos arrumar aqui. Exatamente. E aí, então, o chamado, o caráter de Cristo vai se formando nas nossas vidas. Exatamente. Até a hora de falar, não, agora você está pronto para assumir um púlpito. Exatamente. E ele vai direcionando a gente, tudo, né? em tudo. E é muito interessante porque eu falo assim, Deus usa pessoas ocupadas. E dispostas, E né? dispostas. Sim. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho tanta atividade, eu já faço tantas coisas, como é que eu vou fazer isso? Essa pessoa que Deus quer. Porque assim como você tem esse tempo, essa disponibilidade, e você se dedica tanto nisso, esta mesma dedicação você vai conseguir fazer para o Senhor, fazer na obra de Deus, né? Fazer para o seu Pai. É uma coisa muito gritante dentro do ser humano, que a gente tem, muitas vezes não consegue trazer em palavras o quanto é gratificante fazer algo no reino do nosso Pai. É impagável, né? É impagável. E não tem. E como você disse, não importa o que você esteja fazendo. Um copo de água, um abraço, sabe? Uma palavra. Eu lembro que quando eu trabalhava nas tardes da bênção, e a minha pastora um dia me chamou a atenção, ela diz assim para mim, você já percebeu que quando termina o nosso culto da tarde da bênção, e nessa época as tardes das bênçãos era muito grande. Sim. Você sempre está com um grupinho conversando? Você não se atenta para isso, né? Alguém veio e te fala. Eu disse, sim. As pessoas vêm conversar comigo. Aí ela disse assim, vai ser assim que Deus vai fazer na sua vida. Vai trazer você para cuidar de pessoas. Na hora não caiu nenhuma ficha, né? Você só quer estar ali servindo. E quando às vezes eu olho para trás e penso, meu Deus, como é verdade isso. É cuidando das pessoas, é servindo as pessoas, é sendo aquilo que Deus quer que você seja, que você vai ser usado. É porque a gente vê, né, na sua vida, na história, que não é o quê, era para quem. Para quem? Sempre foi. Sempre foi. E eu sempre fui muito obediente à minha liderança. E tinha coisas que eu não gostava de fazer. Mas por obediência eu fazia. Né? Eu lembro assim do tempo que a gente ia para presídio fazer visita. Olha só. Eu ia por obediência. Mas como eu aprendia de estar naquele lugar, de ver aquelas pessoas, sabe? De poder acompanhar minha pastora, que amava. Ela amava cuidar daquelas mulheres que estavam no presídio. E quando você anda com pessoas que é apaixonada por Jesus,
Não tem como você não ser contagiado É. por este amor tão grande de Cristo, né? Então não tem como. Então é a disposição que você se coloca do Senhor, no Senhor, é que vai vir a resposta de Deus para aquilo que Ele deseja que você esteja fazendo. Uhum. Sim. E conta pra gente aí quais os maiores desafios de ser uma mulher à frente de um ministério. Olha, aparentemente, como a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela sempre foi uma instituição trazida por uma mulher. Fundada por uma mulher, né? Exatamente. Então a gente tem assim, a Aimee sempre McPherson como a nossa referência, porque é a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Sim. Mas dentro do nosso país se tem muito o homem em si. Até hoje mesmo a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, pastoras como uma liderança de frente não são tanto quanto os homens. Ah, é? Não. Eu achava que tinha bastante. Não tem. Tem bem pouco. Não são muitas, não. Mas tem ainda. E a gente passa por alguns desafios. Você é confrontado algumas vezes, né? De pessoas chegar e dizer assim, mas ministério de pastor não é para mulher. Tem várias denominações que tem bastante. Então você tem isso de muitas vezes se deparar com isso. Mas eu nunca me preocupei com isso, porque a minha preocupação era o ide do Senhor. Sim. E de pregar o evangelho a toda criatura. Agora, se dentro de tudo isso vai existir um questionamento, eu falo, Deus, o Senhor que me chamou, então é o Senhor que vai advogar a minha causa. Então, se eu estiver fazendo algo fora do teu propósito, o Senhor tem liberdade para agir na minha vida e fazer o que o Senhor deseja que seja feito, né? Então, assim, mas você encontra, né? Eu lembro que uma vez eu estava num culto, isso há muitos anos atrás, e um rapaz chegou e falou assim para mim, eu não gosto de vir na igreja quando você está pregando, porque eu não gosto de mulher em ministério. Disse para ele, olha, você tem duas escolhas, procurar uma outra igreja, ou pedir para Jesus fazer com que você goste desta pastora. Sim. Né? Ele era bem jovem. Falei, mas eu aconselho você a orar ao Senhor. Aí ele disse que foi embora, que aquilo ficou assim na cabeça dele. E daí passou, era numa quinta-feira. Na outra quinta-feira ele foi no culto e falou assim, eu quero que você me perdoe, porque o Senhor falou no meu coração e eu estou olhando para o homem e eu preciso olhar para Jesus. E você teve coragem de pregar o evangelho. Então, quando uma mulher sai para pregar o evangelho, ela precisa de coragem. Né? Mas a gente enfrenta desafios, sim. Muitos. Graças a Deus que a gente tem, assim, também muito apoio. Principalmente a nossa igreja quadrangular, ela te dá um apoio muito grande. Ela te dá suporte, né? Ela traz para você a mesma liberdade que tem os nossos pastores, homens, nós mulheres também. Não é diferente de jeito nenhum. Então, a gente conta com esse apoio do nosso presidente nacional, com o nosso presidente estadual, com o nosso superintendente, né, da região de Maringá. Isso é muito bom. A gente tem um apoio muito grande deles. Mas conciliar com a família também não deve ser fácil, né? Eu falo assim, os desafios. Tipo, porque a mulher já tem muitas demandas. Sim. Né? E aí, o pastoreio, eu acredito que, somando, não deve ser fácil. Porque muitas vezes eu acredito que teve que renunciar de estar com a sua família para socorrer alguém. Sim. Uma coisa que sempre eu tive no meu coração, a minha família é meu maior ministério. Sim. Mas, a partir disso também, a gente que é mulher, ela tem uma habilidade, né? Vocês sabem disso, né? Fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Eu lembro que quando eu morava em outro bairro e trabalhava já lá no América da Osíris, e era muito corrido porque eu tinha que sair lá da Zona 7 e ir para a Osíris. O que acontecia? Eu fazia todo o meu serviço durante a noite. Eu lavava, eu passava, eu cozinhava, eu deixava meu apartamento limpinho. O Augusto viajava muito, então, quando ele chegava, as coisas dele estavam tudo em ordem. Eu nunca deixei motivo nenhum para que houvesse o tipo de uma reclamação dizendo, você está falhando em casa. Exatamente, você está se dedicando tanto à igreja ou à obra de Deus, porque no geral ninguém fala obra.
No geral, se fala, você está se dedicando tanto à igreja, né? Não é a igreja, gente. A igreja é um prédio, né? Mas é o reino de Deus, é a obra de Deus, né? Eu nunca deixava para que não tivesse esse tipo de problema. Então, que era difícil, era. E às vezes, muitas vezes eu deixei de... Marido, você fica. Eu estou saindo por um momento, vou fazer um atendimento, daqui a pouco eu estou em casa. Sim. Às vezes ele ficava assim, mas logo hoje que eu estou em casa, é rápido, né? Tem coisa que é urgente. As vidas, elas têm urgência para que elas sejam socorridas. E quando elas buscam você, elas confiam que você possa estar ali ajudando, auxiliando, né? Sim. E eu dizia, daqui a pouco eu estou em casa. Graças a Deus que este tempo do Augusto ficar há uns 10 anos para cá, o Augusto ficou mais em casa. Então, ele trabalha, viaja menos, já fica mais em casa. Dividimos, às vezes eu vou fazer uma visita, ele também vai fazer outra. Né? Eu vou visitar uma família, se precisa de nós dois, ele vai comigo. Né? Quando hoje as meninas, a gente tem uma liderança boa que nos ajuda bastante, mas assim, o conciliar a família... você precisa ter a direção né? do Espírito Até porque Santo. A gente vê, né? A gente já viu casos assim, de às vezes os filhos se desviarem, daí às vezes a gente ouve, né? Os filhos falam assim, porque a minha mãe se dedicou tanto à igreja e aí falhou em casa, né? A gente comum, já vê, né? É comum a gente ouvir isso. Então, tem que, como diz, equilibrar todos os pratinhos, né? Eu vivi uma situação com a Larissa porque ela tinha ciúmes da igreja. Ela falava assim, a igreja, mãe, você é minha mãe. A igreja, você é a pastora da igreja. A igreja tem que entender que você é minha mãe. Dizia, mas eles nunca falaram o contrário. Então, ela dizia, mas você é minha mãe. Então, eles acham que a senhora é mãe deles. Mas não, a senhora é minha mãe. Mas graças a Deus ela cresceu e isso passou também. Porque tudo é uma fase que se vive, né? Mas assim, hoje eu vejo assim que a gente consegue conciliar tão bem, né? E é tão gratificante. E buscando sempre sabedoria. Sabedoria de Deus para você ter o seu momento família, né? A gente tem um momento que a gente vai viajar em família, que é o tempo que nós temos para estar em família, né? Que a gente tira a gente tem o nosso culto em casa, na verdade, que já desde que as meninas casaram, a Fran vai fazer o quê? 20 anos de casada? Acho que é isso, né, Wesley? 20 anos. Já fez 20 anos. Vai fazer 21 anos de casado. E a gente tem isso desde que eles namoravam. Terminou o culto, todos vão para casa, a gente senta na mesa. E a gente partilha, a gente toma café junto e a gente conversa e nós temos nosso tempo de família. E isso é todos os domingos. Então, é algo que nós colocamos em prática para vivermos como família. Porque durante a semana é tão corrido, tanto para nós como para as meninas, né? Para os nossos genros, para os nossos netos. É escola, é tudo, né? E este domingo é para nós, é sentar na mesa... É dar risada, é conversar, é partilhar daquilo que Deus está fazendo, é testemunhar, às vezes chorar junto. É um PG É um PG ali, é orar, orar em algumas situações, é gritar por socorro, né? Quantas vezes a gente tem que gritar, gente, nos socorre, vamos orar essa semana. Tá acontecendo exatamente, né? Principalmente porque a gente é humano, a gente fica doente, a gente fica fragilizado. E a família unida, você vem, se rompe, né? Uma série de situações que surgem no nosso caminhar, né? Exatamente. Inclusive, a gente queria perguntar sobre isso. A pastora falou da importância, né, da família nesses momentos de fragilidade. A pastora passou por um momento de fragilidade há uns 2 anos atrás. Né? Compartilhe pra gente um pouquinho sobre esse período e também a importância da família nesse momento. Sim. Eu acho que no ano de 2022, eu cheguei num pico de estresse muito grande, muito grande. E é tão interessante porque vem acompanhado com é como se você perdesse toda a sua energia, toda a sua força. Esgotamento. Um esgotamento. Você não ter alegria, você não ter força. E você saber que Deus está contigo, que você não está sozinho.
E chegou o momento assim de eu falar assim, eu não quero mais, eu preciso parar com tudo. Mas Deus, como a gente tem essa família abençoada pelo Senhor, que caminha junto e a gente divide, né? O fardo, O né? fardo, né? Foi quando eu pedi para o pastor Wesley e a pastora Fran, e eles assumiram por 6 meses a igreja, e eu tirei os 6 meses de licença para cuidar da minha saúde. Sim. Na verdade, depois, assim, durante esse período, que foi assim, um período muito difícil, porque eu lembro assim que à noite, às madrugadas, eu levantava para mim orar, ter meu tempo com Deus, e eu só chorava, e eu só chorava, e eu não conseguia dizer uma palavra. E eu dizia assim, Deus, mas por que eu não consigo falar? Por que eu só choro? Aí eu entendi com o tempo que ele era meu pai, que eu podia chorar à vontade para ele. No colo dele, né? E eu fui curada chorando. Olha só. Chorando. Porque como a palavra de Deus, ela diz que ele sonda o nosso coração. Ele conhece o profundo da nossa alma, né? E foi assim um tempo muito, muito especial que eu tive como uma restauração do Senhor. Aí eu dizia assim, agora eu não vou voltar mais, a igreja está caminhando bem, eles estão fazendo tudo Vou me aposentar. Vou me Funcionou sem aposentar. eu aqui. Ai, tá tão Vou me gostoso. aposentar. Ai, tá tão gostoso, gente. Ai, só Só vim ajudando. assistir o culto. Só assistir um culto, né? Mas daí não adianta, né? Você tem um... Não era a hora. Não era a hora. E a palavra do Senhor, ela nos ensina, né? Que é Ele que dá a última palavra. Não é a hora que nós queremos, é a hora que Deus, Ele especifica o tempo certo para todas as coisas, né? Aí, conversando com o meu pastor, ele disse, eu acho que realmente é hora de você voltar. Você está querendo fugir, né? Quando eu digo meu pastor, eu falo do meu genro, pastor Wesley. Né? Você quer o Não, meu pastor. O seu pastor Wesley. O pastor, ele é meu pastor também. Sim. Daí, eu falei, Jesus, agora o Senhor precisa falar para mim voltar. E Deus foi assim, trouxe uma palavra que não tinha como duvidar. Eu não sei se eu partilhei com a igreja essa experiência de Deus me mandando voltar. Eu acho que eu não partilhei com a igreja. Se quiser compartilhar conosco agora, em Se primeira mão. Ai, que tudo! Ou também, se não. Não, mas assim, a pessoa que eu vou citar, ela já passei para ela, me autorizou, na verdade, quando eu quisesse compartilhar, que eu podia compartilhar. Eu estava em oração pedindo para Deus se Ele ainda tinha plano de me usar na obra dele. E se Ele tivesse, e eu tinha orado naquela manhã, Deus, se o Senhor ainda tem plano de me usar na obra, me dá um sinal. Sim. Eu preciso que o Senhor... Ele dava a palavra, mas eu queria algo ainda mais, né? Eu queria algo assim, quase palpável, né? Desce aqui e fala. Exatamente. E naquela manhã, acabei de orar, o interfone de casa tocou. Olha. E era o Marquinhos, meu sobrinho. E a mãe dele tinha acabado de falecer. Ele chegou em casa, assim, correndo, sem camisa. Ele estava na chácara trabalhando. E ele me abraçou e disse, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Minha mãe acabou de falecer. E esse menino em desespero. E daí eu fui socorrer ele, levei ele para dentro e fui orar com ele, passar todas as instruções como filho, como que ele tinha que proceder diante daquele quadro que ele estava vivendo, porque deixa todo mundo desnorteado. Né? Tem a burocracia. Tudo. Eu falei, agora você é o filho mais velho, vai para casa, se coloca ao lado do seu pai, corre atrás de documentos, vai. E esse menino chorava demais. Ele foi embora. E eu fiquei intercedendo pela família. Quando eu intercedi pela família e subi para o meu quarto, a minha Bíblia ainda estava aberta em cima da minha cama. E o Espírito Santo falou assim para mim, naquele momento, você teve a resposta. A pessoa veio na minha casa, naquele desespero. Então foi assim, eu chorei aquele dia, o dia inteiro. Porque eu não podia tocar naquele assunto que eu chorava. Porque eu sabia que era Deus que tinha feito com que ele viesse daquela forma. E ele buscando uma direção, né? Buscando um colo, né? E foi assim, então foi dessa forma que eu voltei. Deus te mostrando que não acabou. Não né? acabou, que tinha mais. que tinha mais. E é muito assim, por isso que o estar à disposição é muito necessário. E falando um pouco mais sobre saúde mental,
é importante a gente falar isso, porque antigamente, quando a pessoa falava, ai, tá com depressão, aí as pessoas falavam assim, ah, você precisa buscar Deus, Sim, não é? Ai, exatamente. não tinha muito isso, né? Você que é Muito. psicóloga, ai, é falta de Deus a depressão, né? Onde já se viu? Então, a gente vê que não Mas é já que, assim. Paula, uma coisa, assim, quem me conhece sabe que eu fui depressiva a vida inteirinha. Eu me lembro de criança ser depressiva. Olha só. Eu não conversava, eu não me relacionava com ninguém. Eu tinha muita dificuldade. O que eu tinha de um marido que conhecia a rua inteira, eu não conhecia ninguém porque eu não conversava com ninguém. Eu ficava fechadinha no meu mundo. Então, eu fui depressiva adolescente, jovem, casada. E é uma coisa muito engraçada, porque eu busquei vários tratamentos, Sim, mas nada me ajudava. Foi a partir de Jesus sim. que veio a libertação sobre a minha vida. É. E os cuidados que até hoje eu tenho, que é necessário. Sim. E a depressão, ela é uma doença. Falta de um hormônio. ali, Ela é uma doença. Tem que Ela ser é- tratada medicamentosa. Ela precisa. Eu falo assim, tem a parte que Deus trabalha em Sim. você e Ele traz para você a certeza que Ele está cuidando de ti. Mas tem a parte também que a gente Precisa cuidar. Sim, porque a gente vê pessoas que a vida delas são tiradas por conta de um fato que a sociedade muitas vezes não enxerga, né? Sim. Que é uma doença, né? Pessoas jovens, saudáveis. Inclusive até pastores, né? A gente tem visto Pastores. tirando a vida. Exatamente. Né? E não é porque eles não têm Deus. Sim. É porque não consegue lidar com aquilo Com que é tudo maior do aquilo. que eles. Porque Sim. é muito maior, né? Eu lembro que há uns anos atrás, acho que 2020, na época da pandemia, eu tive uma crise muito grande de pânico do Augusto ter que me levar correndo para o hospital. Sim. E a primeira crise foi a Larissa que me levou para o hospital. Eu achei que eu ia morrer, de tão sério que era. Sim. Lembro que a Ana Clara, pequena, ia atrás no banco orando, pedindo: Jesus, não deixa a vovó morrer, Jesus, não deixa a vovó morrer. E eu tinha certeza que eu ia morrer, porque falta tudo. Sensação de morte. É de morte. Só quem passa sabe, né? E nesse tempo, daí eu comecei a tratar. Comecei um tratamento por conta de crise, de ansiedade. Sim. Aí passou 2 anos, eu tive uma outra. Essa eu estava com o Augusto. Ele ficou desesperado, porque ele tinha certeza que ia me perder. Olha só. Porque você fica muito mal. E foi tão interessante que quando o médico estava me atendendo, ele disse assim: pastora, você precisa tirar umas férias. O médico. O médico, você precisa tirar umas férias. E eu disse para ele assim: doutor, faz 1 mês que eu cheguei de férias. Então não depende só de férias. Era algo mais grave. Mais grave. Mas a partir de então, eu comecei a me cuidar em tratar. Sim. Graças a Deus, nunca mais eu tive, mas eu tenho um Sim. cuidado em tratar. Tratar da saúde mental, Física, né? emocional, física, né? Vocês sabem que eu gosto fazer de exercício, né? tudo ajuda demais. Alimentação, a pastora já cuida. Já né? cuido, desde sempre, né? Desde sempre. E eu sempre digo assim: você quer viver bem com você mesmo? Cuida daquilo que você come. Sim. Né? Nós Cuida. somos o templo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. E você sabe que esse dia eu estava preparando alguma coisa, tratando de templo do Espírito Santo, e ele me trouxe uma imagem, comprando assim um móvel muito bonito para uma casa. E de repente aquele móvel bonito para uma casa, indo para dentro de uma sala totalmente destruída. Olha só. Não condizia com aquele ambiente. Aí Deus falou: assim sou eu na vida dos meus filhos. Tem que ter um ambiente para mim. Tem que ter um ambiente, né? Exatamente. Tem que preparar. Somos esse templo do Senhor, né? É Não é muito qualquer importante. coisa. Né? É a morada dele, né? Aqui nós somos morada do Senhor, né? E hoje Ele em dia tem habita. se falado muito disso, né? A saúde. Precisamos. Porque antigamente não tinha, né? Não. Pastor, às vezes, né, tava Mas obeso. mas você sabe que é que se foi despertado que se fica muito doente. A área de pastoreio tem deixado as pessoas mais doentes. Sim. Porque lida com uma problemática muito grande, muito grande. Você adquire com o tempo, dentro do pastoreio, uma maturidade de lidar com situações e deixar ela ali. Sim. Mas quando você ainda não tem essa maturidade, você traz tudo para você.
Como se você fosse resolver isso. E isso vai acumulando e vai trazendo. Não, você resolveu, coloca aos pés de Jesus. Sim. Porque ele é o Senhor que vai trazer a solução, a resposta e a saída. Até porque, como nós vamos cumprir o propósito dele sem saúde, né? O propósito dele para nossa vida. Eu gosto muito daquela frase, que eu não me lembro o autor da frase nunca, que Deus deu uma mensagem e o cavalo, né? E ele matou o cavalo e não pôde levar a mensagem, né? Ele morreu era um pastor que morreu com 20 e poucos anos, né? Não conheço. Foi. É bem, bem interessante. E ele escreveu isso, porque ele não cuidou da saúde. E ele morreu por conta de problemas de saúde e deixou de entregar a mensagem de Deus por conta de não cuidar da saúde dele. Então, é muito importante. Eu pego bastante no pé das mulheres para cuidar da saúde. Saúde mental. Sim. Né? A emocional, mas a física muito, também, né? A saúde espiritual, essa tem que estar num nível, né? Ontem eu postei um vídeo da pastora Júnia Hayashi, ela falando bem sobre isso. Ela tem 4 filhos, e aí as pessoas falam, nossa, a pastora é fitness. Ela falou, eu não sou fitness. Eu tô cuidando do templo do Espírito Santo. Exatamente. Eu tenho 4... como que ela falou? Ela tem 4 filhos. Não é 4 filhos que ela falou. Eu Discípulos. tenho 4 discípulos nessa terra. E eu preciso dar o meu melhor. Exatamente. Enquanto eu puder. Quando os meus filhos falarem, mamãe, vamos brincar. Eu tenho que dar o meu melhor em discipular os meus filhos e criar eles para ser discípulo de Cristo. Então, eu não tenho como... Eu preciso ter saúde. Ela falando o quanto é importante. Eu falei, gente, é isso. Né? E nós estamos cuidando agora da nossa saúde. Cuida, meninas. Cuidando da alimentação, correndo. Começamos a correr para a gente ter saúde, para a gente levar a nossa missão aí que Deus tem para nós e também discipular os nossos filhos. Eu estava conversando hoje com uma pessoa e eu disse para ela, eu estou esperando vagar mais um horário para mim, porque eu preciso de mais um horário. Ah, mas porque você gosta de academia? Não, eu preciso. Questão de saúde, não estética. Saúde, né? não tem nada a ver com estética. Sim. Eu acredito que se você está com a saúde bem, a estética ela vai acontecer. Porque você vai cuidar da alimentação, você vai cuidar, né, da sua disposição dentro de tudo que você precisa. Porque quando você não cuida e não tem uma atividade, você não tem disposição. Não tem disposição. Pensa para nós que corremos sem disposição. Não dá, né? É um carro sem combustível, bem. Né? Sim. E o cuidado completo, né? Completo. Mas é muito bom a gente ter essa oportunidade de olhar que Jesus, ele quer nos bem em todos os aspectos. Todas as áreas, né? Todas as áreas. Da nossa vida familiar, não é só aquilo, saúde, não, é em todas, emocional. Né? E ele nos ensina e nos instrui para isso, né? Sim. A gente só vai pecar nesta área se a gente não se atentar pelos cuidados que ele tem nos instruído a fazer, né? É um cuidado que ele tem para conosco, né? Sim. Ensinando a gente a cuidar de nós, né? E aí, pastora, para a gente mudar um pouquinho de assunto mais complementar, hoje, depois de 30 anos de ministério, viveu muita coisa. Como que a senhora percebe a missão da igreja nos dias atuais? Eu acredito que a gente está vivendo um tempo de igreja, ela está passando por uma mudança muito grande. A igreja brasileira, e mundialmente falando, né? E nós, pastores, hoje, a gente precisa realmente receber direção de Deus para que a gente venha fazer com que a igreja do Senhor ela venha prevalecer como sempre prevaleceu. Mas a gente a verdade é que houve um esfriamento muito grande. E a gente começou a sofrer com tudo isso a partir da pandemia. Foi, muita gente parou de ir na igreja. Muita gente parou de ir na igreja. Muita gente que eu acho que nunca voltou, né? Nunca voltou. Cultos online. Nós temos, assim, pessoas que eram do nosso meio, né? E elas acostumaram a ficar em casa. E hoje esse resgate de buscar, ele precisa ser muito... Você precisa ter força de vontade. Precisa. Porque também briga com o entretenimento. Exatamente. Mas eu tenho no meu coração, eu tenho partilhado isso com pessoas, que nós
estamos para viver o melhor momento da igreja Amém. neste tempo. Eu tenho isso no meu coração. Que nós vamos viver experiências extraordinárias de Deus. Vamos viver tempos difíceis como estamos vivendo. Sim. Dias, e você olha isso de uma forma mundial. Como tem sido difícil, né? Como a gente tem visto a humanidade perecer. Mas dentro de tudo isso vai vir um derramar de Deus, porque aqueles que tiver com o coração realmente à disposição do Espírito Santo de Deus, na dependência do Senhor, sabendo que o governo de Deus reina sobre a terra e que a gente faz parte deste reino e está dentro deste governo, que é o governo de Deus, a gente vai viver um tempo muito especial em Deus. Amém. Eu tenho isso no meu coração, que a gente vai vivenciar esse tempo maravilhoso que Deus tem para a igreja dele para esses últimos dias. Porque, na verdade, a gente está caminhando para isso. para esses últimos dias. Então, eu Uhum. tenho essa certeza no meu coração. E volta naquilo do começo, né? Do seu próprio testemunho. É a disposição. Tem que estar disposto a fazer, a ir, meter a cara onde for preciso. Exatamente. Às vezes você pensa assim, eu acho que eu não vou mais mexer com isso, porque não... Mas aí o Senhor vem e muda assim, tira, né? Sabe aquela cortina que abre? Aquilo que você achava que não estaria fazendo mais, Deus abre a cortina e fala assim, por que não? Porque o tempo é de Deus. Sim. A direção é de Deus. E a disposição que o Espírito Santo nos dá não é para a gente ficar inerte à situação, mas a disposição daquilo que ele vai fazer. Então, eu acredito que a gente vai viver dias bons na presença do nosso Deus, apesar de todas as circunstâncias que estão por aí. Amém. 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 E qual conselho a pastora poderia deixar para quem quer se aprofundar mais em Deus e até no ministério? Abrir mão de si mesmo. É usar a palavra de Paulo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ser íntima do Senhor Jesus. Conhecer mais, né? Conhecer, ter intimidade com o Senhor, sabe? Quando você tem intimidade com aquele que sonda o seu coração e te conhece desde o ventre da sua mãe, ele já tem tudo preparado. Basta eu desejar saber o que ele tem para mim. E eu digo assim, quando você pergunta, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Ele tem resposta. Tem. É que a gente não dá tempo para ele responder. Ou não quer ouvir, né? Ou não quer Às vezes ouvir. Exatamente. Na verdade, nós estamos... Tá muito barulhento tudo, né? A gente tá o tempo Exatamente. todo ouvindo alguma coisa. Muitas vezes, nós não estamos ouvindo porque a Sim. gente não tá silenciando, né? Silenciando. Para poder ouvir a voz dele, né? Exatamente. Isso é tão sério, Mas né? eu acredito assim, que Deus vai levantar uma geração até que ele não volte, apaixonada por ele, Amém. sabe? Apaixonada em ver assim o quanto ele é maravilhoso em conduzir todas as coisas. E se é nós deixar com que ele venha e cumpra este propósito, não tem o que ele não possa fazer. Sim. Né? Eu digo assim, sou tímida, mas isso não impediu dele me usar. Sim. Sou mulher, mas isso não impediu dele me usar. Me sinto tão pequena diante de tudo que ele é, mas isso não impediu ele de me usar. Se ele usou essa daqui, não vai usar as que se levantarem e se colocar à disposição dele? Claro que vai. É só se colocar à disposição dele. É a disposição. Eis-me aqui, Senhor. Eu sempre brincava que, como eu levantava a mão para tudo quando eu me converti, aí chegou um dia assim, não vou levantar mais a mão, porque é muita coisa para fazer. Não vou mais levantar a minha mão, é muita coisa para fazer. Mas a gente brinca, mas não me arrependo de nada. Nada. Se eu tivesse que levantar a mão tudo de novo, levantaria. Porque vivenciar quem ele é, eu acredito assim, que aqui na Terra, esta vai ser assim, a maior experiência. Sabendo que depois virá coisas ainda que a gente juntos vai fazer com ele também na eternidade. Porque a gente vai morar com ele. E nós estamos aqui sendo treinados, né? Vocês estão sendo treinadas, né? Os nossos irmãos sendo treinados para viver e fazer aquilo que ele tem para todos. Este corpo, né?
esta igreja, esta família que é dele, este povo que ele escolheu e chama pelo nome, né? Meu povo, meus filhos, né? Minha igreja. Ele pode dizer tudo meu, né? Sim. Porque é tudo dele mesmo. Tudo ele né? criou, né? Tudo ele criou, então não tem nada nosso. Graças a Deus, né? Porque a gente coloca o dedinho, às vezes não dá certo, né? É bom eu ouvir isso, sabe? Porque a gente muitas vezes se acha incapaz, né? Muito. E eu falo, eu fujo de público, né? Eu falo assim, para conversar com as pessoas, assim, eu converso tranquilamente, mas a pessoa falando, falar em público, nossa, como é difícil, né? É muito difícil, mas tem uma coisa que a gente precisa lembrar. E isso sempre eu tenho no meu coração, porque todas as vezes que eu tenho que subir... Tem aquele mesmo É tremor, nunca temor. mudou. Nunca mudou. Nunca mudou? Nunca mudou. Isso é tão importante. Nunca mudou. Porque eu- se acabar... E o daí- meu pastor que me lançou no ministério, ele dizia assim, se um dia isso mudar dentro de você não sentir essa perna bamba, esse suar de mão, este coração acelerado, tem alguma coisa errada. Que é a dependência, É a né? dependência. É a dependência. Então, eu hoje Não mesmo... é você que sabe, E eu sempre ele. falo, né, no meu pequeno grupo com as meninas, eu falo assim, mas eu não sei fazer. Eu tô com medo. Falei, vai com medo, sem medo. Porque eu não quero. Vai sem querer. A gente não faz as coisas porque a gente quer, a gente faz as coisas porque a gente precisa, né? Sim. Quem é que gosta de passar roupa? Eu Mas não. nós passamos, não é verdade? Às vezes. Quantas coisas de casa a gente muitas vezes não gosta de fazer? Não, é bem isso. Mas nós não fazemos? Fazemos sem gostar Eu falo, mesmo. gente, a gente faz, a gente faz porque a gente ama E o porque Senhor precisa, da né? obra. E porque precisa, Porque né? precisa, alguém tem que fazer, né? Sim. E quando nós nos colocamos a fazer, há um contentamento de Deus no nosso coração. Há uma alegria do Espírito no nosso coração. Depois é bom, né? Aí você olha depois você fala, meu Deus. O resultado é bom depois. Muito bom você ver o resultado. É como você vai, né, numa casa, visitar uma família totalmente destruturada, e você começa a acompanhar aquela família, e você começa a orar junto, e ver como eles estão se desenvolvendo. Daqui a pouco você vê aquela família unida de novo. Um casamento restaurado. E você fala, Jesus, é perfeito, como o Senhor é bom, né? Esta obra. E quem faz é ele. Ele só precisa do canal. E o canal ele vai contar com quem? Nossa. Comigo, com vocês, conosco, né? Ele não vai poder contar com outra pessoa. Sim. Manda o anjo lá. Ele pode até mandar, mas ele vai usar você. Sim. Né? Ele pode até O mandar. anjo não vai materializar aqui, tem que ser nós. Nós né? mesmos. Ele espera e conta conosco, né? Sim. Que a gente venha ser instrumento nas mãos dele. É o propósito. E dá pra gente somar esses conselhos, a gente vê, né, na sua história, tudo, viver o processo do jeito que era pra ser vivido. Exatamente. Porque a gente olha, 30 anos de ministério, que bonito. E a Mas e o paixão? processo que foi vivido todos esses anos pra chegar Eu até sempre aqui? brinco em casa com as meninas, principalmente eu e a Fran, porque a gente foi que mais caminhou junto dentro do ministério, né? Ela foi pro ministério comigo, ela tinha 12 anos. Ela tinha a idade do Joshua. Olha só. Quando a gente começou, ela começou com o violão dela, indo comigo nos grupos familiares, né? E depois, quando a gente foi para a congregação, quando a gente foi para a igreja, ela sempre comigo. E a gente sempre fala assim, nossa, gente, nesse processo foi muito choro, muita dor, foi sofrimento, foi situações assim que você achava que não ia passar, não ia suportar. Mas passou, suportou e venceu. Estamos aqui, né? E estamos aqui. E que é lindo ver é que a pastora continua com esse amor, com essa paixão nos olhos, que os olhos brilham falando de Jesus, né? Esse amor continua aí, Graças queimando a mesmo depois Deus. de 30 anos. Graças a né? Deus. Isso é lindo. E eu sempre brinco, né? Eu quero ficar bem Velhinha, velhinha. Se conseguir levantar a mão, apaixonada por Jesus. apaixonada por Jesus, gente. Olha, o nosso maior amor, Jesus Cristo. Porque a gente né? fala dos desafios, das lágrimas, dos choros, mas os milagres também se tornam incontáveis, né? As certeza. bênçãos, elas vêm na mesma proporção. né? Quando você olha, né? Por exemplo, nós começamos do zero, do nada. E olha hoje. Aí você olha e você vê assim,
Quantas pessoas? Gente, olha o que Deus fez, né? Olha o que Deus fez. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas alcançadas, né? Pelo Senhor, quantas pessoas libertas, curadas, restauradas, né? Famílias estruturadas, né? Uma geração, já passou duas gerações, Já. E hoje eu vejo a geração de vocês que vieram criança, Filhos, hoje com os filhos, né? Eu vejo aquelas crianças e falo, meu Deus, um dia eles eram criança, hoje estão aqui trazendo os filhos, né? E isso é muito compensador. Já tem filho de membro que já tem filho. Exatamente, né? exatamente. Já tem netos lá de membros, né, que estão lá. Você vê a Edna, né? Já tem netos lá. Criou o filho, agora já tá com o neto lá, né? Neto, sua mãe também, né? Sua mãe. A gente fala até esses dias atrás da própria Ana Clara, né? Sim. Que eu segurei a Ana Clara no colo, agora ela tá cuidando da minha filha na escolinha. Muito legal ver isso. Você vê, é uma geração, né? E como é necessário, como vocês, né, que estão servindo ao Senhor, saber que essa dinâmica de passar o cajado, né? De vendo como ele se desenvolve na obra de Deus, no reino de Deus, na casa do Senhor. Como é importante, né? Como é importante. Sim. É bem isso. Para a gente fechar, pastora, deixa um versículo que está queimando no seu coração da sua vida ou de agora, ou da vida que guiou seus passos aí. Um versículo, uma mensagem que tem te guiado aí nesses últimos tempos ou a vida inteira. O versículo que marcou desde o início, desde o primeiro dia que eu falei, não falei para um público grande, mas era para um pequeno grupo, que era o meu grupo familiar. Foi a palavra de Deus de Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E este pastor, que é Jesus Cristo, que é o Senhor da minha vida, o Senhor da minha salvação, que é o Senhor, né? Aquele que tem cuidado tanto da minha vida pessoal como da minha vida familiar, minha vida ministerial. Ele jamais te abandona ou deixa você perdido pelo caminho, né? Ele entra com você nas batalhas, ele peleja com você as lutas, ele chora quando você está chorando, ele é o Senhor que consola. Ele é o nosso consolador, né? Então, o Senhor é o meu pastor, é o que eu tenho de Jesus Cristo para a minha vida. Eu tenho um grande pastor que pastoreia a minha vida, que é Jesus Cristo. E eu sei que ele tem este mesmo amor, este mesmo zelo para com todos os seus filhos. E ele quer o seu pastor do seu rebanho, pastor das suas ovelhas. Ele quer pastorear os seus filhos e que os seus filhos venham aprender a descansar nas águas tranquilas, né? E trazer um refrigério para a alma, porque é tudo que ele faz em nossas vidas. Então, nunca se esquecer que acima de tudo está o bom pastor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada, Eu pastora. que agradeço pela honra, Por estar aqui. pela oportunidade. Vocês são duas lindas. Obrigada. E foi um prazer estar aqui. Nem fiquei nervosa. Foi muito bom. Nossa, super tranquila, né? Fiquei nervosa, gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. De todo o Deus coração. abençoe. Que Deus continue usando vocês como instrumento, como canal, como voz profética nesta geração, né? E saber que Ele vai usar. Não só que Ele possa, mas que Ele vai usar, porque vocês já estão dando essa liberdade para Ele. Amém? Você também continue sendo usada aí mais um tempo ainda, né, pastora Thaís? Ótima, ainda tem chão aí pela frente. Amém. Deus abençoe grandemente. Obrigada. Obrigada, Paula. Obrigada. É isso, pessoal. Nós queremos convidar vocês a se inscrever no nosso canal, no canal da igreja América e quê? América e Quadrangular? Não, como que tá lá no YouTube? Acho que é América e aqui. Nós vamos colocar depois aqui. E curtir o nosso vídeo, compartilhar com pessoas aí que você sente no seu coração, com a sua família, com amigos. E que Deus abençoe grandemente cada um. E até a próxima. Até a próxima.